Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou pegar o seu telefone e abrir seu aplicativo, ou então seguir no telão da igreja. Temos opções para todos. Ou abre o papel, ou segue no telão, ou segue no telefone. Fique à vontade, mas siga. Em algum lugar, qual você escolher, siga. Nós vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Estava escutando as páginas sendo viradas, amém? Evangelho de João, no capítulo 1, começa dizendo assim. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu sou a videira verdadeira, palavras de Jesus, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim dá fruto. Opa, vamos lá de novo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra, uma palavra que é poderosa, uma palavra que tem poder, ó Deus, para nos limpar, para nos conduzir, para nos transformar e para revelar quem o Senhor é. Nós sabemos que quem convence a nossa vida de todas as coisas é o Teu Espírito, e eu clamo nessa hora para que Ele venha nos convencer de todas as coisas. Deus, que Ele encontre em nós corações dispostos, abertos e preparados, ó Deus, para receber o que vem direto do seu trono, no nome de Jesus. Amém? Amém? A história começa com a humanidade sendo criada por Deus. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º Ele tirou um cochilo, deu aquele descanso necessário, não é verdade? E aí, todas as coisas, depois da criação, funcionavam em perfeita harmonia. Todas as coisas andavam em unidade. Todas as coisas funcionavam muito bem. A harmonia é isso, quando tudo funciona muito bem. Cada um sabia o seu papel, cada um sabia o seu lugar, e assim caminhava a humanidade. Assim caminhava a criação do Senhor. Entretanto, depois da queda, o que foi que aconteceu? Nós fomos separados de Deus. Aquilo que antes era harmonioso, aquilo que antes vivia numa unidade, foi rompido, foi quebrado. Adão e Eva foram colocados para fora do jardim, não é verdade? Nós hoje não vivemos mais lá por causa deles, mas não só o relacionamento e a proximidade que eles tinham do Senhor foi quebrada, e essa harmonia, mas todos os relacionamentos foram impactados com o pecado. Como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono comigo mesmo. A minha própria identidade foi impactada por causa do pecado. Como eu me relaciono com o próximo, como eu me relaciono com o cônjuge. Tudo isso foi resultado da queda. Tudo isso foi resultado do pecado e da desobediência. E aí vem Cristo.
Lá no Éden, o Senhor já anunciou que Cristo viria para trazer salvação. Lá no Éden, o Senhor já anunciou que da mulher nasceria um filho que pisaria a cabeça da serpente e que transformaria todas as coisas. A presença de Cristo e a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, não trouxe para as nossas vidas só o perdão dos nossos pecados. Ele não veio apenas aliviar o fardo e a carga dos nossos erros e das nossas falhas, mas ele veio trazer a possibilidade e a certeza de que os nossos relacionamentos podem ser restaurados. Ele veio trazer a certeza de que agora nós podemos nos aproximar do Senhor. Assim que ele morre, o que é que acontece? O véu se rasga de alto a baixo. Paulo declara, vocês podem hoje entrar com confiança no trono do Senhor, porque o preço foi pago e agora vocês têm livre acesso. Cristo agora vem nos ensinar como eu convivo com o meu esposo. Ou você, homem, como você convive com a sua esposa. Ele vem nos ensinar como a gente educa os nossos filhos. Ele vem nos ensinar como nós nos comportamos como patrões e como nós nos comportamos como empregados. Ele veio nos ensinar a viver nesse mundo da forma como Deus criou as coisas para que elas fossem. Isso Cristo trouxe através do sacrifício dele. Não só o perdão, mas a possibilidade da reconciliação. E aqui em João, lendo o texto, eu vejo que Jesus veio colocar em ordem a posição dos personagens desse jogo chamado vida. Ele vem dizer aos discípulos, deixa-vos dizer quem eu sou, quem o Pai é e quem vocês são. E aí, possivelmente, vocês vão ter uma nova visão da vida e vocês vão compreender as coisas com outros olhos. Ele diz assim, eu, Jesus, sou a videira verdadeira. O Pai, ele fala, é o lavrador. Talvez na sua Bíblia esteja agricultor ou outra coisa, mas está dizendo o lavrador nessa versão, né? O lavrador é aquele que está no controle de todas as coisas. E vocês, eu e vocês, são os ramos. Então eu queria dizer para você nessa manhã que nós estamos numa grande reunião de ramo. Nós somos tudo ramo. Tem uns ramos maiores, uns ramos menores. Tem uns ramos mais cheinhos, uns ramos mais magrinhos. Mas somos todos ramos. Se entendemos a palavra, nós declaramos que nós somos todos ramos. E ele fala assim, um ramo não tem vida em si mesmo. Você já parou para pensar que ramo não vive se ele não estiver ligado à árvore? Ramo não vive se ele não estiver ligado na árvore. Ramo não sobrevive desconectado da videira. Ele fala, e agora que eu já posicionei vocês, deixa eu vos alertar sobre uma coisa. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Se vocês quiserem ter vida, permaneçam em mim. E nessa manhã eu quero falar justamente sobre isso. Permaneçam em Cristo. Permaneça em Cristo. Por que eu devo permanecer em Cristo? Porque em Cristo eu tenho vida e em Cristo eu tenho significado. Em Cristo eu tenho vida e em Cristo eu tenho significado. Vamos ler juntos, verso 4 até o verso 6, vamos relembrar as palavras do Senhor. Ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu neles produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Infelizmente, a nossa cultura hoje celebra constantemente aqueles que chegaram no topo sem o auxílio dos outros. Já parou para pensar sobre isso? A gente ama a ideia de que a gente pode conquistar sucesso ou alcançar o sucesso sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Precisar de alguém, infelizmente, é visto muitas vezes como um sinal de fraqueza.
Independência é a chave da vida e é visto como e se você precisa de alguém, não é visto como a independência é visto como um sinal de força. Eu sou independente, então eu sou forte, eu não preciso de absolutamente ninguém. O problema é que com a palavra do Senhor nos é revelado que nós fomos criados para coexistir. E coexistir significa existir juntamente. Nós não existimos, quem existe é a videira e o lavrador. Os ramos coexistem. Os ramos coexistem. Mas desde o Éden, a conversa que nós ouvimos, a conversa que foi dada a Eva, é que você não precisa de Deus. Você vai descobrir que você pode viver sem Ele. Você vai descobrir que você pode fazer as suas próprias escolhas quanto ao que é certo e quanto ao que é errado. E continuamente, às vezes, a gente tem essa vozinha que incomoda a gente todo dia, dizendo, para quê? Não é preciso. Para que Deus? Olha a tua vida, olha tudo que você já conquistou até agora. Olha a tua família. Você não precisa de Deus. Você pode saber o que é certo e o que é errado. Você tem um cérebro, você pensa, você pode chegar às suas conclusões. Você pode caminhar sozinho. Não é necessário você ter esse relacionamento com Deus. Mas como Jesus disse aos discípulos, e eu aqui faço a minha versão, não é? Com todo temor ao Senhor, a minha versão. Eu acho que Jesus diria aos discípulos, a tragédia aconteceu porque vocês acreditaram nessa vozinha. A tragédia toda aconteceu porque vocês acreditavam que vocês podiam viver por vocês mesmos. Mas eu afirmo, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Essas são as palavras do Senhor. E se você esteve atento, quantas vezes eu li, ou você leu aí, a palavra permanecer? Pelo menos nesse capítulo é umas 10 vezes. Você acha que se não fosse necessário, o Senhor não ia repetir tantas vezes? Tantas vezes, mas Ele repete, permaneça. Sabe por quê? Porque para nós não é automático e nem natural permanecermos no Senhor. É uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. Porque a nossa tendência é viver bem longe. Porque a nossa tendência é levantar de manhã e fazer as coisas conforme a gente deseja, conforme a gente quer. A gente não quer parar para dar satisfação para ninguém, e nem para Deus que eu não estou vendo. Eu quero viver do meu jeito. Mas Jesus está instruindo, se vocês querem frutificar, se vocês querem produzir, se vocês querem encontrar vida, se vocês querem encontrar significado, porque o significado do ramo para a videira é o fruto. Se vocês querem isso, vocês precisam permanecer em mim. Não é automático. E isso requer esforço. E isso requer escolha. E isso requer que a gente faça com intencionalidade. Ou seja, está programado? Está programado. Está marcado? Está marcado. Eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Eu preciso buscar? Mas eu não tenho vontade. Tem gente que fala que quem segue só a sua vontade é criança, não é adulto. Adulto faz o que precisa ser feito. Não é verdade? Criança é que acorda e hoje apetece ficar por aqui. Adulto faz o que precisa ser feito. E se a gente quiser amadurecer no Senhor, a gente tem que começar a fazer o que é preciso ser feito. E Jesus está falando, permaneçam em mim. É só desse modo que vocês conseguem frutificar. Porque eu sou o único que posso transmitir a vida. E sabe o que é interessante? Eu até ia trazer e não trouxe. Enfim, se você for ali na Copa agora e comprar um arranjo de flores, ou comprar uma única rosa, e levar para sua casa, todo mundo que passar vai saber que você está carregando aquela rosa na mão e vai falar, é uma rosa, olha, é uma rosa bela, cheira a rosa, tem cara de rosa, tem cor de rosa, enfim, é uma rosa. Mas você já parou para pensar que ela já começou o processo de morte dela? Você já parou para pensar que aquele caule não produz nunca mais nenhuma outra rosa, por quê? Porque ele não está mais ligado lá na árvore qual ele nasceu? Já parou para pensar que você está levando e você pode fazer ela durar por 15 dias? Sei lá, tem umas senhoras aí, umas mulheres na igreja, que têm o dom de cuidar das plantas, que se calhar dura um mês na casa delas. Na minha mão, uma semana. Na minha mão não dura muito.
não é? Esses dias na quinta-feira, outra quinta-feira, a pastora Wanda teve a ministrar e disse que fizeram uma experiência, não é? Que as pessoas falavam palavras agradáveis e boas às plantas, e a outras plantas falavam coisas negativas, e que aqui recebia palavra boa, ela florescia e a outra acabou morrendo. A Olivia estava sentada do meu lado e falou assim: "Ô mãe, eu acho que você deveria falar com as suas plantas." Enfim, eu falei: "Pois é, filha, acho que eu vou começar para ver se ela sobrevive mais tempo." É certo, gente, é que aquela rosa já começou, aquele galho já começou o processo de morte dele, já iniciou. Por mais que junto com aquela flor, junto com aquele buquê, venha um pacotinho assim, que eu acho que é chamado food plant, ou é food flower, alguma coisa assim, né, Tereza? Alguma coisa assim. Você pode deitar lá, aquilo nada mais é do que uma cópia, ou uma tentativa de cópia, de produzir, fazer com que a água que a gente coloca, a flor, se pareça com aquilo que ela receberia se ela estivesse ainda ligada à planta. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está indo buscar aquilo que parece que vai dar vida, mas deixa eu te falar, se você não estiver em Cristo, você já começou o processo de morte. Às vezes a gente está se alimentando daquilo que parece ser uma coisa, mas que não é. Porque o único lugar que eu posso me alimentar e receber vida é em Jesus. Ele foi muito claro na palavra quando ele disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim." Tudo que você vê por fora disso é o food plant. É alguém tentando imitar uma coisa que nunca vai ser original e que nunca vai ser real. Nunca será real. Nós não somos capazes de produzir uma felicidade genuína e duradoura sem a presença e sem a provisão de Deus. No Brasil existe uma cola chamada Durepoxi. Eu espero que ainda exista, que não seja lá do tempo dos dinossauros, mas existe ainda, espero. Não sei em Portugal, não me lembro de ter visto em Portugal, na Madeira também não sei. Durepoxi é como se fosse duas plasticinas, dois Play-Dohs. Ele tem duas cores, uma é azul e a outra eu acho que era branca ou cinza clarinho. É uma coisa assim. E ela servia para colar. Então, as crianças quebravam os vasos das mães, as mães tinham em casa Durepoxi, e aí tinha que pegar um pedacinho da branca, um pedacinho da azul, juntar as duas assim, para elas ficarem bem juntinhas, homogêneas, aí a gente colava no vaso quebrado de um lado, juntava as peças. Quem já usou Durepoxi? Só eu não. Ai, amei. Juntavam um no outro assim, e quando aquela massinha secava, xalá, grudava. Sabe, o Durepoxi que nos une a Cristo é a nossa fé. Mas não só a fé, é a fé junto da obediência. Foi o que ele falou lá no verso 10. Ele fala: "Se vocês me obedecerem, vocês permanecem no meu amor." Não basta só eu ter fé. Tiago fala assim: "Você tem fé? Mostre-me as suas obras." É a fé que se junta com a obediência, que se junta com a fidelidade e me faz permanecer em Cristo. Então a primeira coisa é: eu permaneço em Cristo, porque nele eu encontro vida e significado. E eu permaneço em Cristo, porque nele nós somos podados. Leia comigo o verso 2 e o verso 3. "Quem não dá fruto, ele corta. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei." Poda é sinônimo de cuidado. Poda é sinônimo de amor, de proteção, de preparo. Poda é sinônimo dessas coisas todas. Poda tem a ver com retirar aquilo que tem o potencial de nos impedir de frutificar. E eu não teria voz para falar sobre poda, como eu já falei, não sou uma boa cuidadora de plantas, e eu sei que vários de vocês aqui são experts no assunto e vão saber melhor dessas coisas, não é? Mas poda fala a respeito de tirar aquilo que é velho para que dê lugar para o novo entrar. Poda tem a ver, às vezes, com tirar coisas que ainda têm uma aparência boa,
mas que se permanecerem lá, não vão deixar a planta frutificar, ou o galho frutificar. O ramo não consegue nascer, porque alguma coisa está impedindo ele de nascer. Ele está anunciando o preparo de uma nova estação, de espera de uma nova coisa. É um processo de amor, mas sejamos honestos, é um processo de dor. Não tem cara de amor no momento em que a gente está passando. Enquanto eu pensava sobre poda nessa manhã, eu pensei em quando a gente disciplina os nossos filhos. Não tem cara de amor no momento que a gente disciplina eles, nem um pouco. Mas é o ato mais amoroso que a gente pode fazer com eles. Se a planta cresce sem poda, às vezes a gente nem sabe identificar que planta é. Não é verdade? Porque os ramos crescem tudo quanto é jeito, assim. Se não tem uma direção, às vezes a gente não consegue nem identificar qual é aquela planta. Os ramos ficam expostos, ficam feios. E alguns de vocês com certeza já viram uma videira podada. Eu por acaso já vi uma, olha. Ela não é bonita. Eu olho para ela e falo, nunca na vida que vai nascer uva daí de novo. Tá feia, não é verdade? Fica feio, a exposição deixa as coisas feias. E quem quer parecer feio? Levanta a mão. Olha, nenhuma mão foi levantada, viu? Ninguém quer parecer feio, essa é a verdade. A gente não quer ser podada, a gente não quer ser limada, a gente não quer essa exposição. A gente não quer aflorar aquilo que é ruim que está dentro da gente, que às vezes que precisa ser transformado. Só que é o Senhor que faz, Ele é o agricultor. E se os ramos pudessem falar, se eles tivessem sentimentos, talvez a gente ouviria os gritos de dor, de gemido, à medida que a tesoura ia passando. À medida que a foice ia cortando. E agora eu vou usar uma palavra bem madeirense. À medida que a pedoa ia passando no galho. Acertei, Pedro? Por quê? Porque custa. Alguns especialistas dizem que existe o choro da videira. Vocês já ouviram falar disso? O choro da videira é quando o ramo é cortado e a seiva, ela fica, né? Ela não cristaliza, mas ela fica ali como se fosse uma gosminha, aquilo é chamado de choro da videira. Ela ia estar gritando, não mexa aqui, não quero essa parte, deixa quietinha aqui essa folha, porque ela está cobrindo aquilo que eu quero que ela cubra, não vá expor-me desse jeito, porque eu não quero, deixa-me quieto no meu canto. Você está se identificando com a videira, com o ramo da videira? Não sei vocês, eu me identifico bastante. Talvez ela fale assim, Senhor, eu já frutifiquei, porque a palavra diz que Ele poda aqueles que já frutificaram. E a gente fala, Senhor, eu já frutifiquei, já está bom. Tem um ditado no Brasil que diz assim, em time que está ganhando não se mexe. Já frutifiquei, não tem que vir aqui mexer em mais nada. Mas o Senhor fala, aquele que frutifica, Ele poda, porque Ele vai ter a possibilidade de frutificar ainda mais. Ainda mais. E eu pergunto aos jardineiros, não precisa responder, mas assim, quantas podas são necessárias para que um jardim fique belo? Vocês vão lá uma vez no ano e está tudo legal? Vocês vão a cada 2 anos e a gente entra e fala, oh, que maravilhoso. Quantas vezes, às vezes na semana, quantas vezes no mês é necessário? Porque lembre-se, um jardim que não é podado é um jardim abandonado. E a palavra diz que o Senhor disciplina os filhos a quem Ele ama. Se você está sendo podado, não fuja da poda. Porque é sinal de que o Senhor ama a sua vida. É sinal de que Ele tem algo muito maior para você. Eu gosto muito da palavra que diz, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei os planos que eu tenho para vosso respeito. Gente, quanto que uma azeitona é espremida até que ela venha produzir o azeite? Quanto que ela é amacetada até que ela produz o azeite? É assim que o Senhor trabalha com a gente. O Senhor fala que Ele nos limpa pela palavra. E um texto lá de Hebreus 4:12 vai nos dizer quão afiada é essa pedoa do Senhor aí, ó.
Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Esse é o poder da palavra. Vai expor coisas em nós que a gente quer que fique lá naquele quarto escuro. Mas deixa eu te falar, se ficar no quarto escuro, não tem transformação. Se ficar no quarto escuro, não tem mudança. Se ficar no quarto escuro, não tem mudança de vida, não tem novidade de vida. Não tem, você não está permitindo a poda. Você não está permitindo a poda. Por isso, aprenda a abraçar esse processo doloroso, porque ele é necessário para frutificar. Lembre-se que o lavrador é cuidadoso, ele é especialista, ele é preciso. E ele faz com amor. Mas nem só de foice, de tesoura, vive um lavrador. Tem às vezes que eles usam, e eu não sei o nome, mas eles usam umas coisas para atar um galho no outro, não tem? Não sei o nome daquilo. Um arame. Usa um arame e pega um galho que está mais fraquinho e puxa o galho mais fraquinho perto do galho que está mais forte, não é verdade, Madalena? Ou então ele pega o galho fraco e ele puxa o galho e dá uma amarrada assim, ou dá uma prendida num galho que está mais forte. Sabe o que é o nome disso? Conviver com os outros. É um ferro afiando o outro. É um auxiliando o outro. O Senhor não usa só coisas que cortam, mas Ele usa pessoas. Ele usa o convívio com pessoas para que a gente possa crescer, amadurecer e frutificar. Nós fomos criados para coexistir e fomos criados para conviver. Eu sei que a exposição constrange. Eu sei que a exposição não é algo, fácil para nenhum de nós, e que o nosso instinto é o mesmo de Adão e Eva. O que foi que eles fizeram quando o Senhor chamou eles? E eles se deram conta que eles estavam nus, se esconderam. É o mesmo que a gente faz até hoje, não mudou. Não mudou nadinha. Se esconderam. Mas a poda é o discipulado do Senhor. É o método que Deus estabeleceu. Ontem, se você acompanha o pastor Elias nas redes, no Instagram, não sei se ele colocou no Facebook também, eu só vi no Instagram, ele colocou uma frase do pastor Elias Dantas, e eu queria nessa manhã ler. A frase diz assim: a mesa do relacionamento às vezes é desconfortável, mas ela é necessária. Ela é desconfortável, mas ela é necessária. E eu li uma frase num livro de um pastor americano, que eu não sei quem ele é, mas também não tinha o nome, e ele disse assim: Deus não passa por cima do discipulado só porque você não quer estar em um. Esse é o método de Deus. Isabela, eu não gosto. Esse é o método de Deus. Isabela, eu não quero. Esse é o método de Deus. Deus não passa por cima dos seus métodos, dos métodos dele, porque nós não estamos confortáveis com ele. Amém? Esse é o método que Deus fez. Portanto, permaneça em Cristo. Nele há vida e significado. No Senhor nós somos podados. E por último, no Senhor nós frutificamos. Nele nós frutificamos. Acompanhe o verso 5. Eu sou... 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. O Senhor está falando que quem permanece em mim vai ralar bastante, vai trabalhar muito, que vai frutificar para caramba? Não, Ele está falando que quem permanece em mim vai frutificar. O nosso esforço, queridos, não é para frutificar. O nosso esforço é para permanecer em Jesus. Esse é o nosso esforço. Esse deve gastar os nossos dias. Ou o galho fica lá fazendo uma força tremenda para que o cacho de uva apareça. Não. Ele fica preso naquela videira. E, consequentemente, os frutos aparecerão. Por quê? Porque ele está bebendo daquilo que a videira está dando. Porque ele está se alimentando daquilo que a videira está transmitindo.
Em Atos tem algo que diz assim: nele nós vivemos, nele nos movemos e no Senhor nós existimos. O fruto é apenas o resultado, a consequência de nós nos tornarmos um com Ele. Se você pensar na videira, ela tem a seiva que alimenta os ramos. Pense em Jesus, Ele tem o Espírito Santo que alimenta a sua vida. Ele está à disposição, Ele está disponível todos os dias. O pastor Marcelo na quinta-feira falou sobre o Espírito Santo. Ele está ali disponível todos os dias. E há uma palavra que a pastora Wanda falou naquela quinta-feira. Ela falava sobre sabedoria. E num dos versículos dizia assim que o Senhor dá sabedoria abundantemente, sem medida. Tipo assim, não é um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Hoje é só esse pedacinho aqui, amanhã talvez você ganhe mais. Não, não, não. É abundantemente. O Espírito está disponível de forma abundante. A vida do Senhor flui de forma abundante. Nós cantamos nessa manhã que há um rio que flui do trono do Senhor. São águas que curam, são águas que limpam, são águas que nos fazem frutificar, que está disponível. E se você beber desse rio, se você permanecer em Cristo, você vai frutificar. Nem todo ramo dá super safra, não é verdade? Nem todo campo produz continuamente colheitas extraordinárias. Tem anos melhores que outros anos, mas há sempre fruto. Na parábola do semeador, o Senhor falou assim: há fruto que dá 30, 60 e 100 por um. Quem determina isso é o Senhor, e Ele é que sabe das coisas, não é? Mas é certo que frutificaremos. Agora, cuidado, porque fruto não se resume a um crente evangelizando alguém e essa pessoa aceitando a Cristo. Sim, nós temos um chamado, uma comissão de ir para todo mundo, fazermos discípulos de Jesus, não é ensinando e batizando, enfim, temos essa responsabilidade. Mas uma pessoa que evangeliza muitas pessoas, ela não dá fruto só quando alguém se converte. Ela dá fruto quando a vida dela expressa o lugar onde ela está conectada. E se ela está conectada em Cristo, ela vai expressar Cristo através da forma como ela fala. Ela expressa Cristo e a sua frutificação através da forma como ela convive com as pessoas. Ela expressa Cristo através do jeito que ela trabalha, a sua ética de trabalho. Ela expressa Cristo da forma como ela lida com o dinheiro, por exemplo. Ela expressa Cristo da forma como ela conduz o carro dela e anda pelo trânsito. Ela expressa Cristo através da sua vida. E alguém vai dizer: olha, aquele ali é diferente, porque ele falou e eu acredito, e eu posso confiar na palavra dele. Olha, aquela pessoa ali é realmente um pequeno Cristo andando nessas ruas de Jersey, andando entre as partes de Jersey. Porque eu frutifico à medida que eu sou mais parecido com aquele que eu estou ligado. Cuidado. Não meça a frutificação pelo número de seus seguidores e de sua importância. Frutificação não é sobre você. Não é sobre nós. Verso 8. O Senhor diz: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. É interessante que é um risco que todos nós corremos. Os discípulos tiveram esse problema com Jesus. Eles apresentaram esse problema. E houve um momento em que eles começaram a confundir certas coisas e eles precisaram ser repreendidos por Jesus. Jesus precisou podá-los. Caminhavam junto e naquele momento Jesus identificou ali uma questão que precisava ser resolvida e Jesus precisou corrigi-los. Jesus precisou ordenar o pensamento deles. Eles começaram a achar e a discutir quem era o maior entre eles. Quem é o maior entre nós? Quem é o mais importante do que nós? Quem é o mais importante? Quem é o mais importante? E Jesus pensou: deixa eu pegar aqui a tesoura, deixa eu cortar, deixa eu ensinar vocês. Não é sobre vocês isso. Não é sobre vocês. Não é sobre o quão importante, não é o meu ministério, não é o que eu faço, não é o meu trabalho, não sou eu. Não é sobre nós, é sobre Ele. E eu lembro sempre daquela passagem, talvez porque ela me impacte bastante pelo fato, né, da gente estar trabalhando integralmente assim,
com o ministério da passagem que aqueles homens chegam a Jesus e falam: Senhor, mas eu estou trabalhando para você. Olha quantas pessoas nós evangelizamos. Olha quantas pessoas nós abençoamos. Olha quantas pessoas nós livramos do poder de espíritos demoníacos. Olha quantas pessoas nós estamos ministrando e curando. Olha quantas coisas nós fizemos para você. Abre a porta, nós queremos entrar, Senhor. E Jesus diz o que para eles? Do bom paranaense lá do interior, fala assim: pira daqui, some da minha frente. Eu não conheço vocês. Queridos, isso é grave. A gente pode estar fazendo um monte de coisa e achando que nós somos que o Senhor nos conhece. E pode chegar um momento que o Senhor fala: não é isso que eu pedi de você. Eu pedi de você que você permanecesse em mim. Permanecesse em mim. Nossos frutos trazem glória. É para Deus. E que frutos são esses? Gálatas 5, verso 22 diz assim: mas o Espírito, e pensa no Espírito como a seiva, como o nutriente que sai da planta, produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a seiva de Cristo, que é o seu Espírito, flui do seu interior, sabe o que as pessoas colherão da nossa vida? Isso aí. Amor, eles nos verão como pessoas alegres, não pessoas, como é que fala isso, naif, não pessoas que não se importam com as mazelas desse mundo, com as coisas ruins, não é isso, mas sabe que a nossa alegria não está baseada em coisas, em circunstâncias, ela está baseada naquele que vive em nós. Então somos pessoas alegres. Vai encontrar de nós pessoas que trazem paz no ambiente onde elas pisam. Pessoas como bombeiro que sai para apagar fogo, não pessoas que chegam para atear fogo. Elas vão encontrar em nós pessoas cheias de bondade. Pessoas às quais elas podem confiar, porque são cheias de fidelidade. Elas encontrarão em nós pessoas mansas e pessoas com domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, esse é o fruto da presença do Senhor. Esse é o fruto da presença do Senhor. Para concluir, eu quero lembrar vocês nessa hora que os discípulos disseram, Jesus quando vê os discípulos no mar, pescando, no barco, limpando as redes, qual foi o que ele disse aos discípulos? Ele disse a eles: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homem. O chamado de Jesus foi para eles serem pescadores de homens? O chamado de Jesus foi para que eles seguissem a Cristo. Seguissem a Cristo. Se tornar pescadores de homens estava diretamente ligada a seguir Jesus, assim como frutificar está diretamente ligado a que nós permanecemos, a nossa permanência em Cristo. Nessa manhã, eu queria que você ficasse com isso na mente. Jesus nos chamou para a gente permanecer nele. Não há vida fora dele. Não há significado fora dele. Não há. Pode ser dolorido caminhar com ele. Ele nunca falou que ia ser fácil. Pode ser custoso. Não é? Pode ser constrangedor algumas vezes. Mas é o caminho para que a gente possa frutificar e frutificar muito. É na presença dele que nós somos moldados, é na presença dele que nós somos transformados, é na presença dele que nós somos aperfeiçoados, diz Paulo. Nós somos aperfeiçoados, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, para concluí-la. Nessa manhã, eu convido você a ficar de pé, e eu convido você a permanecer em Cristo. Ele é a videira verdadeira. Ele é a qual nós cantamos dizendo que há um rio que flui do trono dele. Há um alimento que só ele pode dar. Ele várias vezes disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou a água, eu que alimento você. Por isso, nesse momento, nós vamos cantar novamente essa canção. E como uma oração, nós vamos dizer: Senhor, sacia nossa sede com aquilo que o Senhor dá. Senhor, às vezes nós buscamos em outros lugares, beber de outras fontes. Por vezes, como o povo na antiguidade, nós tentamos
construir cisternas e cisternas rotas que não conseguem segurar água nenhuma, enquanto nós temos o poço, enquanto nós temos a água que flui do trono, límpida. Senhor, não deixa que nós desprezemos ao Senhor, achando que nós podemos viver a parte de Ti. Senhor, nós oramos nessa manhã, pedindo para que em Ti, ó Deus, nós possamos permanecer. Permanecer na Sua presença, permanecer em Ti, sabendo que ali na Sua presença frutificaremos, sabendo que na Sua presença seremos transformados, e pode ser que doa, o Senhor também fala que Ele é o Deus que fere, o Deus que cura, mas ali nós temos a cura, Senhor. O Senhor nos criou para coexistirmos, o Senhor nos criou para nós convivermos uns com os outros. E é nesse lugar que a cura, e é nesse lugar que a frutificação. Em nome de Jesus, Senhor.